Porém, like Hextech bem cibertrônico avançada, mas a cidade do Ana nasceu em Piltover, a cidade do progresso, a cidade mais rica e mais avançada tecnologicamente em Runeterra. Justamente por todo esse avanço é que a cidade é tão rica, com tantos intelectuais que vão para lá para se estabelecerem e enriquecerem com seus inventos, ou então exploradores vão lá vender os seus artefatos roubados de tumbas antigas perdidas e outros elementos desconhecidos pelo homem. É assim que a elite piltovense é formada basicamente por físicos, inventores, cientistas ou arqueólogos que passaram a vida explorando terras remotas e hoje estabeleceram museus e bibliotecas na cidade, como é o caso dos pais e dos tios do Israel, que inclusive seguiu os passos da família. Exploradores de verdade seguem a bússola do seu instinto. Entre esses inventores renomados existia o Corin Havoc, o pai da Oriana. Ele era o principal inventor da sua época para inovações mecânicas de partes orgânicas. Já vi tudo mãos, pernas, braços, juntas mecânicas. Pô, não vai me falar que ele vai fazer, que ele vai lançar essa na Oriana, não, vai? Não me diz que é isso não, velho. E funcionavam muito melhor do que um membro orgânico da pessoa. Então, uma pessoa muito idosa que precisava de bengala, ou então algum outro inventor que gostaria de ter 3 braços, sei lá. O fato é que o Corin ficou muito rico vendendo esses membros mecânicos que eram tão bem forjados que pareciam até incorporar magia nas suas criações. Isso aqui é uma brecha da história que abre margem para uma interpretação de que ainda não tinha sido descoberto ou inventado o Hextech, a tecnologia fundida com a magia, que usam pedras mágicas encontradas no deserto de Shurima. Então, ao que indica na história da Oriana e o do seu pai Corin, começa há bastante tempo, talvez algumas centenas de anos antes do tempo presente de Runeterra. Talvez a Oriana então seja até mais antiga do que a Camille, ou talvez até tão antiga quanto o Singed, até por causa de uma coisa que vai acontecer na história mais pra frente. Então, a Oriana cresceu protegida de toda a maldade do mundo na sua mansão. E em meio a todo esse conhecimento, ela passou a infância toda estudando muito para se tornar uma inventora tão prestigiada quanto o seu pai. E apesar de quase não sair da residência, de vez em quando ela dava uma escapulida pro teatro local. Ela ficava encantada com os espetáculos de dançarinos que contavam histórias de lendas de Runeterra através da dança. Assim foi a forma dela matar um pouquinho da sede por descobrir o mundo. Assim, atrás de uma vitrine. Ela ouviu histórias de um mago imortal andarilho pelo deserto em busca de uma magia antiga. Uma donzela que se disfarçava de rocha no meio de uma selva selvagem, e, ao que indica, isso pode ser a Tecelã de Pedras, alguma reencarnação da Thalia ou algo parecido. Um peregrino tentando subir a montanha mágica mais alta de Runeterra, entre outras dezenas de histórias sobre lugares distantes que a Oriana nunca visitou na vida, mas curiosa a sua empolgação. E, deslumbrada com os movimentos dos dançarinos, quando a Oriana voltava para casa, ela construía bonecos mecânicos com os mesmos movimentos do espetáculo. Esse era o cotidiano e o mundinho que a Oriana tinha. Motivador. Conforme ela foi crescendo e ajudando cada vez mais o seu pai a construir e também a vestir as próteses mecânicas nos clientes, nos pacientes do pai, numa dessas consultas, ela ouviu uma senhora dizendo que houve uma explosão tóxica em Zaun. Zaun é a cidade abaixo de Piltover, uma cidade pobre que desenvolve a sua tecnologia a partir dos restos que caem de Piltover. Se você viu o novo filme Alita, Anjo de Combate, é uma coisa mais ou menos parecida com Zalen e a Cidade de Ferro. Porém, geograficamente falando, Piltover da e Zaun Oriana ficam MT entre bom, canyons. boa gameplay agra. E a Cidade de Ferro. Porém, o filme Alita, Anjo de Combate é uma coisa mais ou menos parecida com Zalen e a Cidade de Ferro. Porém, geograficamente falando, Piltover e Zaun ficam entre canyons. Zaun fica no pé do canyon e Piltover fica no topo dos desfiladeiros. E Piltover foi construída como uma cidade maravilhosa, praticamente um paraíso, vista em comparação com Zaun. Mas, além do reaproveitamento de sucata, Zaun também desenvolveu o Quintech, a tecnologia química de Zaun. Quem mais inovou e se aproveitou dessa tecnologia foi o Singed, que tem centenas de anos justamente por causa de poções bioquímicas que ele mesmo desenvolve. E, além das poções, ele desenvolve toxinas. Por isso é que é bem possível que tenha sido o Singed quem causou essa explosão em Zaun. Mas, de qualquer forma, mesmo que não tenha sido o Singed, existem muitos barões químicos de Zaun, donos de fábricas e outros negócios ilícitos da cidade, que abusam da química e isso polui demais o ar da cidade. Então a Oriana, querendo ajudar as pessoas da explosão, ela pensou que as habilidades da família salvariam muitas vidas. Ela insistiu então pro pai para
que os dois descessem até Zaun, mas o Corey queria, acima de tudo, proteger a filha, e a toxina seria perigosa demais para ela respirar, então ele negou o pedido da filha. Mas o coração da Oriana não podia ficar sem ajudar. Afinal, o pai ajudou a vida inteira pessoas precisando de próteses, e mesmo que seja por dinheiro, a filantropia faz parte da essência da Oriana. Proteger. Então ela pegou todas as máscaras protetoras que tinha na oficina e desceu sozinha até Zaun. Lá ela ficou chocada, porque pela primeira vez ela vivenciou as mazelas do mundo, o sofrimento alheio. Porque eles continuam morrendo. Os vapores tóxicos atravessavam o tecido comum das roupas que as pessoas improvisavam no rosto para proteger a respiração e penetravam nos seus pulmões, causando uma degeneração lenta e progressiva no organismo. Era só questão de tempo para que todas aquelas pessoas morressem. Mesmo assim, a Oriana ajudou o máximo que pôde, e quando acabou todas as máscaras protetoras, ela viu uma criança respirando com dificuldade, à beira da morte. Sem pensar duas vezes, ela tirou a própria máscara e colocou no rosto da criança. Caralho, ela é foda, porra! Se passou depois desse acidente, e a Oriana começou a ter dificuldades para respirar até mesmo o ar limpo de Piltover. Tava ficando muito difícil e pesado, e o pai Corey, no desespero, vendo a filha morrer aos poucos, ele investiu todo o seu tempo e dinheiro numa nova invenção. Pulmões biomecânicos para substituir os pulmões doentes da filha. Era arriscado, mas antes isso do que uma morte agonizante por asfixia, né? E deu certo. O Corey, ele instalou um mecanismo no tórax da Oriana com uma chave de corda que ele poderia controlar, na intenção de poder controlar um pouco da liberdade da filha, e assim também proteger melhor a filha. Dando corda. Logo, a Oriana pôde voltar a trabalhar na oficina com o pai, mas por muito pouco tempo. Acontece que a toxina dos vapores já tinha se espalhado e estava degenerando outros órgãos da Oriana. Então os dois juntos começaram a focar os esforços na criação de novos órgãos biomecânicos. A cada novo órgão que falhava, eles substituíam, até chegar ao ponto em que quase tudo da Oriana era biomecânico. Ouço o som de coisas macias. Com o tempo, a Oriana foi se sentindo menos humana e mais ela mesma na sua nova essência. O pai sentia essa mudança e chorava baixinho de noite antes de dormir. Na tentativa de voltar a reatar laços antigos de afeto com a filha, o pai Corey comprou ingressos para o teatro de dança que a Oriana gostava tanto. Mas a Oriana insistiu em sair no meio do espetáculo, alegando que ela já tinha aprendido tudo o que poderia aprender com as peças. Acontece que a Oriana foi ficando com o seu pensamento cada vez mais rápido devido à sua mudança. Ela era capaz de fazer cálculos e medidas num piscar de olhos e sem ajuda de instrumentos, e superou o seu pai na criação de novos inventos. Isso à medida em que ela se afastava cada vez mais do afeto do pai. E em um ano, o único órgão que sobrou da velha Oriana foi o seu coração, que milagrosamente estava intacto, sem ser afetado pelas toxinas. Eu conheço o que bate dentro deles. Só que durante todo esse período de foco exclusivo na filha, ignorando clientes, a família ficou pobre. E sem grana para continuar sustentando a vida em Piltover, eles tiveram que se mudar para Zaun. Lá, eles abriram uma lojinha e recomeçaram a vida criando máscaras respiradoras de proteção das cinzas de Zaun. Como Oriana quase não precisava descansar e o seu corpo respondia muito rápido a todos os movimentos, e a única necessidade dela mesmo era de que o pai ainda precisasse dar corda na chave das costas dela, a Oriana focava direto no trabalho. Mas mesmo com todo esse foco, o tempo parecia passar muito devagar para ela. Com tic-tac, o tempo se vai. Ela ainda tinha aquela velha sede de conhecimento de quando visitava o teatro, mas dessa vez ela precisava por ela mesma conhecer o mundo ao seu redor e viver por ela mesma as histórias de que ouviu falar nas peças. Só que ainda não era a hora. Agora ela precisava era cuidar do pai e dos negócios da família. Até porque os negócios iam mal, porque os cidadãos zaunitas eles já estavam acostumados a respirar toda aquela poluição e raramente eles precisavam de máscaras. Mas um dia, a Oriana viu um trombadinha que passava ali pela frente da loja e então ela decidiu fazer um brinquedo para a criança. Ela construiu um bonequinho mecânico que tirava o chapeuzinho e cumprimentava quando dava corda nele. A criança ficou encantada com o brinquedo e a Oriana percebeu que ela poderia deixar aquela cidade cheia de cinzas um pouco mais alegre. A velha Oriana ainda existia no que sobrou naquele coração orgânico. Então, os negócios da família voltaram a dar certo. Zaunitas de todos os cantos da cidade queriam bonequinhos mecânicos que faziam brincadeiras, mas nem todos eram bem-vindos na loja dos Havoc. Acontece que um dia chegaram capangas de um barão químico oferecendo serviços de proteção contra bandidos. O Corey recusou na hora e expulsou os caras. E então, naquela noite, os vagabundos voltaram e assaltaram a loja, levaram todo o dinheiro da família. É aquilo, né, guys? É aquela milíciazinha, né? Então, a gente vai proteger vocês da gente. Paga nós. É isso, pô. Em outras palavras, milícia, pô.
Você tem que pagar nós pra proteger vocês de nós aí, ó. Tanta grana que eles já estavam pensando na possibilidade de voltar para Piltover. Eles até tinham comprado um cristal misterioso para estudarem e conhecerem essa nova tecnologia que estava murmurando por aí nas ruas de Zaun, que vinha lá de Piltover, essa tecnologia conhecida como Hextech. Mas de novo voltaram a ter dificuldades. E a Oriana, para proteger a família, ela criou uma ferramenta que seria tanto uma arma quanto um auxiliar do seu trabalho. A esfera está impaciente. Era uma esfera de latão que irradiava uma energia poderosa, causando dor nos alvos, e ao mesmo tempo tinha uma certa conexão que obedecia às ordens da Oriana durante os seus trabalhos. E isso era muito bom, porque se passou o tempo. Um tempo que para Oriana seria lento, mas que para o pai Corem já seria bastante tempo. E ele foi ficando velho e acabou tendo dificuldades para trabalhar. A Oriana, ela começou a comprar tônicos caros que tentariam tratar da saúde do velho, tentaria amenizar as dores dele. Ela cuidava dele da melhor maneira que ela podia, mas um Dr. Zaunita afirmou que o ar contaminado tinha se infiltrado na corrente sanguínea do Corem, envenenando o seu coração. Apesar dos avanços na engenharia biomecânica, nem o Corem nem a Oriana tinham desenvolvido um mecanismo elaborado o suficiente para reproduzir a complexidade de um coração humano. Então a Oriana fez um último sacrifício, um sacrifício que mudaria a vida dela para definitivo. Criar um coração Hextech para si e doar o seu coração humano e forte pro pai. Só que com isso, os últimos resquícios de lembrança que sobraram da velha Oriana acabariam por ali. E então existiria somente a Oriana robótica, sem grandes sentimentos humanos nem lembranças de afetos do passado. Então, numa noite, a Oriana colocou o pai para dormir, fabricou o seu coração Hextech usando o cristal que eles tinham comprado tempos atrás e fez as duas transfusões. Com a ajuda da esfera, ela retirou o seu próprio coração e colocou no lugar do coração doente do pai. Colocou o seu novo coração Hextech no lugar, removeu a chave de corda das costas, que agora não precisava mais, e deixou a velha Oriana ir embora. No dia seguinte, quando o pai acordou, ele se sentiu mais forte do que antes, mas a Oriana já não estava mais lá. Ela tinha ido conhecer o mundo como sempre sonhou, mas deixou vários bonequinhos que fazem cumprimentos, piruetas e malabarismos, brinquedos o suficiente para ele vender e acumular o dinheiro necessário para voltar para Piltover. E ele vendeu todos, menos um brinquedo. Uma dançarina dourada, sem chave de corda, que dava piruetas em uma dança sem fim, assim como a Oriana vive hoje. Ok, entendi. A história dela, porra, história sad vibezinha, hein? História sad vibezinhas, tá? Não é uma história muito legal, não. Uma história bad vibes, bad vibes.